No vídeo de hoje a gente vai ter um cenário diferente. Vocês estão vendo aqui onde eu tô? Eu tô como se fosse no pé da Mata Atlântica aqui. Eu tô na beiradinha, assim. Mais pra frente ali a gente já tem mata. E eu adoro esse lugar. E eu quis trazer vocês pra cá, para um lugar que eu amo, para falar sobre o que é exatamente estresse e como o estresse acontece. E por que eu vim para mata para falar sobre isso? Porque estresse é um mecanismo muito antigo, evolutivamente falando, e muitos outros animais emitem respostas do estresse muito parecidas com as nossas. Apesar da nossa sociedade ter mudado muito em relação à forma de viver dos outros animais, o nosso mecanismo de estresse é muito parecido. Se a gente pegar, por exemplo, a estrutura de um peixe e o mecanismo fisiológico de um peixe em relação ao estresse, a gente vai ver muitas semelhanças. O sistema é quase o mesmo. E para que serve então o estresse? Basicamente, o estresse serve para que seres vivos consigam lidar com mudanças ambientais. Ou seja, uma coisa muito importante que eu quero que vocês retenham. Quando a gente fala de estresse, a gente está falando de mudança ambiental. E é justamente diante de mudanças ambientais que a gente vai precisar de um mecanismo que faça com que o nosso organismo funcione diferente. Inclusive a nossa maneira de pensar também. Quando eu falo nosso organismo, é tudo, né? O funcionamento fisiológico como um todo, inclusive pensamentos, emoções. E aí, o que é isso exatamente? Bom, imagina que tem uma capivara andando por aqui. E aí essa capivara está olhando para o lado e de repente vê uma jaguatirica chegando. E a jaguatirica vê a capivara. Esses dois seres vivos se deparam. Onde está o estresse ali? Está na capivara? Está na jaguatirica? Bom, se a jaguatirica estiver com fome, o estresse está nos dois seres, né? Porque a capivara vai precisar de um mecanismo que ajude ela a fugir daquele felino. E a jaguatirica vai precisar de um mecanismo para ajudar a correr atrás da capivara. Então o que acontece? Tanto para fugir quanto para correr atrás de um animal, para caçar, você vai precisar de mudanças fisiológicas. Mudanças fisiológicas, por exemplo, que levem os seus músculos a terem mais sangue, mais oxigênio para correr ou para lutar. Não à toa, esse primeiro mecanismo do estresse, mais agudo, mais rápido que tem, é chamado de mecanismo de luta ou fuga. Isso é a origem da resposta de estresse. Existem outros mecanismos mais complexos que a gente pode falar mais para frente. Mas vamos começar pelo mecanismo de luta ou fuga. Então, animais correndo, animais lutando. Sabe o que acontece com o ser humano quando se depara com algum evento ambiental que o desafie? Mecanismo de luta ou fuga. Exatamente o mecanismo. Agora para pensar comigo. Pensa no estresse que você sente. É diferente do estresse que um peixe sente, ou que uma capivara sente, ou que uma jaguatirica sentem, certo? Porque os nossos desafios são diferentes. Quais são os nossos estressores atualmente? E aí quando eu falo estressores, eu estou falando o que gera estresse. E quando eu falo estresse, eu estou falando dessa resposta, tá? Esses dois conceitos são importantes. Quais são os nossos estressores? É o trânsito? É o chefe? São os prazos? É o excesso de trabalho? É um problema de família? Pensa em que medida que esse tipo de situação é diferente de uma jaguatirica correndo atrás de você. O mecanismo de estresse da maior parte dos animais, ele vai ajudar muito em situações mais agudas,
ou algumas situações crônicas desafiadoras, por exemplo, o lugar onde o passarinho está construindo o ninho, e aí o ninho é derrubado direto, e aí o passarinho vai precisar de um mecanismo de estresse para construir esse ninho em outro lugar. E aí é um estresse um pouco mais crônico. Mas existem problemas que começam a gerar esse estresse e que vão ser resolvidos. Pensa no estresse do dia a dia. Você mora numa grande cidade e tem trânsito. Qual a probabilidade de um dia você acordar e na sua cidade grande não ter mais trânsito, né? Ou do seu chefe, você não vai correr, sair correndo do seu chefe, né? E eu espero que você não saia lutando com o seu chefe também. Ou seja, a maneira de resolver os problemas, os estressores, atualmente na nossa sociedade é muito diferente da maneira com que os outros animais precisam resolver os seus problemas. E eu comecei essa nossa discussão aqui falando que o mecanismo de estresse é muito parecido. Percebem o nó? A gente tem um mecanismo fisiológico que ajuda a correr e a lutar. E na maior parte dos problemas que a gente vive hoje em dia, a gente não vai conseguir nem correr, nem lutar. Não dá para correr do trânsito, não dá para sair lutando no meio do trânsito, apesar de que algumas pessoas parecem que estão quase que chegando nesse ponto, né? Mas não é assim que vai resolver o problema do trânsito. Não é assim que vai resolver o problema que você tem no seu trabalho. Só que seu corpo vai agir desse jeito. Esse é o nó em que a gente se enfiou na nossa sociedade moderna. E por isso é tão difícil lidar com o estresse. E por isso muitos dos nossos pacientes chegam ao consultório com problemas relativos ao estresse, que é basicamente o que eles estão querendo mostrar para vocês, né? O corpo dessas pessoas mostra para a gente que nós temos um funcionamento fisiológico que não está adequado para os desafios que a gente vive hoje em dia. Gera problema. Profissionais de saúde precisam aprender a lidar com esse problema no sentido de ajudar seus pacientes a viverem com mais qualidade, a fazer com que esse mecanismo não atrapalhe tanto mais. Existe um descompasso evolutivo e a gente precisa de milhares de anos para o mecanismo fisiológico se adaptar. A gente não tem esse tempo. Então, a minha sugestão é que nós, profissionais de saúde, compreendamos mais esses mecanismos para que a gente possa ajudar os nossos pacientes de uma maneira mais consciente e mais efetiva. A gente se vê no nosso quarto e último vídeo com as discussões finais preparatórias para o evento do dia 8 de novembro. No dia 8 de novembro, eu vou dar uma aula aberta para profissionais de saúde em geral, apresentando uma maneira da gente poder ajudar os nossos pacientes em relação a problemas relacionados ao estresse. Um abraço.